Ai, ai, por falar em Supremo... Oh, como dizia Zé Simão, colunista desta rádio, o Fux, levanta o pé que lá vai piche. Ou então, segura a cabeleira. Vocês viram que eu ia falar, segura a cabeleira. Né? Então. Olha, enquanto o ilustríssimo votava ontem, o excelentíssimo, né, o meritíssimo, né, eu estava aqui neste programa. Mas Bob Furruia, o tio, é cumpridor de tarefa de dever. Caxias mesmo. Né? Eu falei, como terá sido o voto de Fux? Porque na quarta-feira ele já tinha dado um vexame, ao deixar claro que ele não estava interessado em discutir a situação objetiva do impedimento de Sérgio Moro. Impedimento ali, no caso de ser o juiz ilegítimo e impróprio da causa, não era o juiz natural da causa. Ele deixou claro que ele estava preocupado, era com o efeito expansivo e tal. Né? Será que outras coisas? Né? Porque pode destruir o trabalho de combate à corrupção. Eu falei, então vou ver o voto dele. E aí acabei vendo todos. Eu até, imagina, eu vi o voto do Nunes Marques inteiro de novo, meu Deus do céu. Tem o lado de autopunição nessa profissão também. E aí, ministro Luiz Fux? Eu fiquei muito envergonhado por Vossa Excelência. Muito envergonhado. Porque Vossa Excelência fez coisas ali que um ministro não pode fazer. Primeiro, ficou evidente, e os advogados que acompanham esse programa, sejam de que área forem, juízes, juristas, são muitos, perceberam que o Fux não sabe nada de direito penal. Ele não tem a menor noção. Ele é um processualista da área civil. E ele acha que é tudo a mesma coisa. Ele usa até um vocabulário impróprio. Como ficará claro aqui. E ele não sabe o que é o devido processo legal. E ele não entende quais são as garantias fundamentais das quais não se pode abrir mão no direito penal. Porque o direito penal não lida, não mexe com um conflito qualquer que possa ter na sociedade. Aquilo que no direito civil se chama lide. O conflito. O processualismo civil tem uma máxima, o Bob Furruia, que é a seguinte: a máxima é vamos lidar com a chamada instrumentalidade das formas. O que quer dizer isso, a instrumentalidade das formas? Vamos ser o mais rápido possível, assim, o quanto mais rápido a gente for, melhor, para resolver o conflito, desde, claro, todo mundo seja contemplado, ainda que haja algumas falhas formais ali, ganhe-se tempo. Acontece que, com frequência, isso no direito penal significa agredir garantias fundamentais. Porque se muitas vezes um conflito em outras áreas do direito se resolve com pagamento de multa, com não sei o quê, no direito penal você pode mandar as pessoas para a cadeia. Elas podem, por exemplo, ficar 580 dias presas e depois o processo ser anulado por falhas graves cometidas. Acontece que o ministro não estava interessado, insisto, em debater o assunto em si. Já não bastava Cássio Nunes Marques ter dito coisas que não estão na sentença do Moro. Aí eu fui ver no detalhe o voto do Nunes Marques. O Nunes Marques reproduziu, Vólio Bene, o Furruia, ele reproduziu trechos da denúncia do Ministério Público, como se fosse coisa da sentença. É muito vergonhoso isso.
Mas ele atuou como um juiz de condenação ali, porque ele nem juiz, ele foi juiz de condenação. Entrou no mérito, adotando as acusações do Ministério Público. Acontece que aquilo já está superado pela sentença do Moro. Senhor, a acusação do Ministério Público, ela é do passado, que vale a sentença. O juiz Sérgio Moro pediu ao Ministério Público: traga-me as provas disso que vocês acusam. O Ministério Público não entregou, mesmo assim ele condenou, mas nem ele, Sérgio Moro, adotou as acusações do Ministério Público. Ao contrário, ele negou, dizendo: em nenhum momento afirmei que o apartamento decorre dos contratos. Vai o Cássio e diz: decorre. Uma vergonha. Uma vergonha. Agora o Fux fez coisas que eu considero mais graves. E eu vou fazer uma afirmação aqui, e obviamente eu não tenho essa intimidade com ministros e não combinei nada, mas o ministro Alexandre de Moraes vai saber que eu estou falando a verdade. Olha a responsabilidade do que eu vou fazer aqui. O Fux distorceu o voto do Alexandre. Eu diria mesmo que ele contou uma mentira sobre o voto do Alexandre. Não, ministro, o senhor não é mentiroso. O senhor só contou uma mentira sobre o voto do Alexandre. O que é do balacobaco. Outra coisa, que aliás, o voto do Fux tem de ser matéria de curiosidade científica. Atenção, senhores professores de direito da área penal, das universidades do Brasil inteiro. Eu reitero e encareço que vocês peguem o voto do Luiz Fux para dar aula, para explicar para os seus alunos o que não se pode fazer em direito penal, tá bom? Eu sei que será um pouco constrangedor chegar, botar o vídeo e dizer assim: olha, agora nós vamos aqui dizer o que não se pode fazer no direito penal. Isso tudo que vocês ouvirão aqui não é direito penal, é destruição do direito penal. Da processualística penal. Melhor ainda. Ou do direito processual penal. Nós temos o ministro do Supremo que está destruindo o processo penal. Para ser mais preciso. O que é vergonhoso. Por que eu estou falando isso? Porque o Cássio Conká lançou uma tese absurda, errada, mentirosa, de que tudo era uma questão assim, de região. Estão falando que distribuíram para o lugar errado o processo. Né? Daí que houvesse, então, a tese da incompetência relativa. Porque diz assim: não, errou de foro. É uma mera incompetência relativa. Espera aí. A questão não era de cidade, se estava em Curitiba, se estava... Aliás, se fosse uma questão de cidade, por que o apartamento de Guarujá, em São Paulo, estaria em Curitiba? Por que a questão do sítio em Atibaia, em São Paulo, estaria em Curitiba? Não. O que se estabeleceu ali não foi uma questão de região. É que se disse, aí sim, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era preventa e ia receber os processos relativos à Petrobras. Aliás, anulou-se a questão regional. Não importava onde acontecesse. Ia para lá. Então, já a partir daí tem uma mentira. E aí o Fux vai
e distorce o voto do Alexandre. Eu quero colocar aqui o trecho, atenção, qual foi o voto do Alexandre? O que é que ele disse e que o Fux ignorou? Solta aí, eu posso pedir para parar no meio das falas, vai. E por que a importância dessa análise? Que é uma outra questão, que às vezes fica no tecnicismo, e várias pessoas, corretamente, por não serem da área jurídica, perguntaram, mas qual a diferença? Se o juiz, que é um juiz togado, prestou concurso, se ele julgou, por que agora pode mudar, por que teria que ser outro? Aqui nós temos que recordar que o que está se julgando, o que se está analisando, é uma das garantias, das mais importantes garantias do devido processo legal, que é a garantia do juiz natural. Tão importante numa democracia o princípio do juiz natural, que pela primeira vez a Constituição de 1988 introduziu essa proteção em seu texto, tanto no inciso 55, tanto no inciso 37, quanto no inciso 53 da Constituição Federal. E o que é o princípio do Pode juiz parar aí, natural? atenção. O que o Alexandre de Moraes está dizendo? Nós estamos discutindo aqui um direito fundamental que está no artigo 5º, cláusula pétrea, o direito ao juiz natural. O que é o juiz natural? O juiz não pode escolher o réu não pode escolher o juiz. Não pode haver uma armação para que uma determinada questão vá cair na vara X com o juiz tal. Era isso que se estava discutindo. Porque se aquele não é o juiz natural, eu diria que ele já é suspeito por princípio. Aliás, a maior causa de suspeição, na verdade, é não ser o juiz natural já. Não foi um mero conflito entre sócios ou o que quer que seja, que foi parar numa vara errada, mas o juiz, de qualquer modo, atuou direito, fez direitinho, tá bom, então fica aqui mesmo, tá, concordamos, vamos ganhar tempo. Não, o cara não teve o juiz natural. E não ter tido o juiz natural, para ele, para o réu, teve consequências. Foi isso que o Alexandre discutiu. Essa é a tese do Alexandre. Esse é o voto do Alexandre. E se eu tiver errado, eu tenho certeza que a assessoria do ministro vai me corrigir, mas eu tenho certeza que também não vai. Porque aí está o voto dele. E depois ele disse, o Moro não era o juiz natural. Aí, num outro momento do voto, o Alexandre divergiu do Fachin, porque o Fachin diz, não é o Moro e eu acho que tem que ir tudo para Brasília. O Alexandre disse, não, aí sim, por uma questão de territorialidade, atenção, a questão de territorialidade é uma consequência. Bom, não era o Moro, porque não tinha nada a ver com Petrobras. Não sendo o Moro, não tendo nada a ver com Petrobras, aí se coloca a questão da territorialidade. Onde é que os eventos atribuídos ao Lula aconteceram? Em São Paulo. Então vai para o Juiz Federal de São Paulo. Entenderam o ponto? Eu estou sendo claro, meninos? O Alexandre não estava discutindo territorialidade. Ele estava discutindo uma essencialidade e um princípio. E na sequência aí ele diz, nem vou colocar, ele diz, e essa é uma das mais caras garantias que as pessoas têm no direito penal. Sabe por quê, seu Alexandre? Sabe por quê, seu Bob? Porque o Estado tem a pretensão punitiva. Sim. Você quer coisa mais grave do que o Estado te punir? Daí que eu seja um liberal radical. A luta ainda é do indivíduo contra o Estado. Se o Estado quer me punir, ele tem que fazer segundo regras muito severas. Que o indivíduo sou eu. Ele não pode me escolher. Aí vai o Fux. É o vídeo 2, Alexandre.
Aí ele fez esse resumo do voto do Alexandre, quer ver? Tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Alexandre de Moraes, eles destacaram que se trata de uma incompetência territorial. Como eles sabiam, essa incompetência territorial ela é relativa e ela se prorroga, porque é uma incompetência que se estabelece porque o réu é sujeito da lide e sujeito à lide, ou seja... Olha, é mentira, pode parar, é mentira. Primeiro que lide uma ova, que o senhor não está lidando com direito civil. E é mentira que o argumento do Alexandre seja de territorialidade. E daí a incompetência relativa não é assim tão grave. Não, o Alexandre disse, é muito grave. Mexe com direito fundamental. Eu não posso, na área penal, ser julgado por um juiz que não seria o juiz da causa. Porque se ele me manda para a cadeia e me condena, há uma ilegitimidade primitiva, primária ali. O senhor distorça à vontade o direito, o que quiser. À vontade não, porque eu acho que não pode ser à vontade. Agora, não distorça o voto alheio. Eu fiquei com muita vergonha vendo o seu voto. E o senhor deveria se envergonhar também. Porque o senhor sabe que isso que o senhor falou do voto do seu colega é mentira. E eu estou botando vídeo no ar, eu não estou dando opiniãozinha. E aí houve realmente um momento que chegou ao paroxismo. Ao paroxismo. Que é o vídeo 3. Que é de um cinismo, senhor, que clama aos céus. Solta. E o que eu verifico? Em todos os casos em que se decreta nulidade, há uma regra básica. Qual seja, não se decreta a nulidade quando não há prejuízo. E ontem eu aqui verifiquei, através de uma leitura do eminente relator, a quem eu peço vênia para trazer, digamos assim, esses argumentos adversos, que a defesa ela se desincumbiu da sua tarefa à saciedade, apresentando quase que uma centena de peças processuais. Ora, se não se decreta nulidade quando não há prejuízo, qual foi o prejuízo da defesa? Não se pode Qual foi o prejuízo da defesa? Qual é o prejuízo de um cara ficar 580 dias preso num processo anulado, numa sentença decretada por um juiz que não era o juiz da causa? Qual o prejuízo, Bob? Qual? Que prejuízo houve, gente? Fica parecendo que era uma briga de vizinho por causa de cerca, como tem lá em Dois Corgos. Correu na vara errada, os dois entraram num acordo. E aí eu pergunto, qual prejuízo? Não tem prejuízo. Tá tudo certo. Não teve para Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência, a Vossa Excelência tinha uma amiga advogada que conhece essas coisas. O senhor frequentava muito, inclusive, Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, cujos pés o senhor beijou quando foi indicado para o Supremo. Lembra? Dá uma ligada para ela, pergunta, a minha tese está certa, Adriana? Dri. Oi, Dri. É Lu.
Olha, eu falei que não teve prejuízo. O que você acha da minha tese? Pergunta lá para ela. É impressionante que o senhor diga isso. Ah, não, e a defesa... E não teve prejuízo porque o advogado apresentou mais de 100 recursos e disse até internacionais. O senhor está acusando o advogado de trabalhar demais? Aliás, o seu voto não estava pronto ontem, né? Talvez o senhor deva seguir o mesmo exemplo. Que o senhor apostou que a votação é assediada. Qual é o prejuízo? O problema é que ele não estava ali para debater a questão. Ele estava ali para fazer a defesa de uma outra coisa. Solta o vídeo 4. Essa decisão não terá efeito sistêmico para esclarecer de maneira muito simples que essa decisão ela não derrui a Operação Lava Jato. É apenas uma decisão referente aos casos específicos a que ela se refere. Juiz não integra a operação. A operação, ela é composta por procuradores e por delegados. O senhor é juiz. O senhor, por definição, é neutro. Deveria ser. Deveria ser. Então, é tudo errado. O princípio do juiz natural a que toda pessoa tem direito, o Fux confunde. Qual o prejuízo para a defesa? O advogado não pôde apresentar quantas petições ele quis? Pôde. Pôde, só que a questão da incompetência do Moro teve que ser discutida no embargo de habeas corpus. Que, aliás, o Fachin já deveria ter levado muito antes, é bom que fique claro. Foi a primeira vez que o Supremo discutiu, porque o Fachin não levava a discussão. E aí soltou uma última besteira, vai, põe aí. É absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. Há inúmeros habeas corpus no sentido de que essa matéria é absolutamente impassível. Outra mentira! Outra mentira! O único ministro que ontem discutiu provas... Prova não. Ele discutiu, na verdade, as acusações feitas pelo Ministério Público. O único ministro que tentou fazer um confronto de fatos ali, embora se debatesse o habeas corpus, se chama Cássio Nunes Marques, cujo voto Vossa Excelência seguiu. Nenhum outro ministro entrou no conteúdo, seja da denúncia, seja da sentença. Ninguém. Só um fez isso. Cássio Nunes Marques, e ainda falando inverdades sobre a sentença, porque ele nem olhou a sentença, ele só olhou a peça acusatória do Ministério Público. Como sítio e apartamento nos autos pertence a Lula. Mentira! Há conexão entre o apartamento e o contrato da Petrobras? Mentira! Então o senhor que desse pito no Nunes Marques. Pito não, né? Contestasse o Nunes Marques, mas o senhor seguiu o voto dele. E voltou, eu cortei antes, o Vale Bene, se der para ir lá pro finzinho. Se não der também eu falo. E voltou a cantar as glórias da Lava Jato. É a única preocupação dele. Mais uma vez, o risco de efeitos sistêmicos
conjurando mais uma vez a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, que não acaba. Desde quando é papel de um ministro do Supremo decidir se acaba ou não acaba a Lava Jato? O senhor virou chefe da Lava Jato? O senhor virou procurador da Lava Jato? Porta-voz da Lava Jato? Eu sei que o senhor não se refere a mim de uma forma muito suave, mas também não precisa. Eu já tenho um monte de gente aí com quem eu tenho diálogo superior sobre direito. Né? O senhor ficou muito bravo comigo quando eu, em parceria com o Intercept Brasil, publiquei uma reportagem sobre o encontro que Vossa Excelência teve no dia 22 de abril de 2016 com Deltan Dallagnol. 22 de abril de 2016, Deltan Dallagnol. E o Deltan, tirando inclusive um pouco o sarro desse seu estilo exuberante, né, escreveu para os amiguinhos dele o seguinte: reservado, é claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente, o senhor veja que ele está dizendo que o senhor deu uma de oferecido, que ele nem pediu, mas o senhor já foi entregando. Quase espontaneamente, que Theory fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou. Porque quando isso aqui, só para lembrar, o Moro tinha divulgado as conversas da gravação ilegal que ele fez da conversa da Dilma com Lula, divulgou sem consultar o Theory e o Supremo, levou um pito do Supremo, do Theory. Só um pito, deveria ter sido punição muito mais severa. E aí, segundo o Deltan, o ministro Fux disse quase espontaneamente que Theory fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou. E que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Tesourando um colega de toga, hein? Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos, RS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Só vê que ele não. Ele lhe empresta um certo ar meio assim de. Uma pessoa engraçada. Né? Aí o Dallagnol não mandou isso só para os colegas dele. Ele repassou a mensagem para o Sérgio Moro. E Sérgio Moro também, ironicamente, disse: excelente, in Fux we trust. Sim, nós confiamos em Fux. E Deltan respondeu em KKKs. KKK. Aquilo que o senhor protagonizou ontem foi uma das maiores vergonhas a que o Supremo já assistiu. O senhor misturou tudo. Aquilo de que o senhor falou não é direito penal. O senhor não sabe o que é juiz natural. O senhor não reconhece as garantias fundamentais da Constituição. O senhor acha que alguém ser julgado, condenado, mantido preso por um juiz que não era o juiz da causa, 580 dias, tendo sido impedido, inclusive, sim, como consequência de disputar a eleição? O senhor acha que isso não é nada? Porque o senhor já tinha dito na quarta-feira que o senhor estava preocupado em não prejudicar a Lava Jato. O senhor é um membro da Lava Jato no Supremo. Todas as questões relativas à Lava Jato, Vossa Excelência deveria se dar por impedido, porque não tem isenção para julgar. O senhor está dizendo que não tem. O senhor está se colocando como um procurador da Lava Jato, como um porta-voz da Lava Jato, como um preservador da Lava Jato, inclusive das barbaridades que ela perpetrou. E dada a razia que ela provocou no país, que nos conduziu a esse desastre, Vossa Excelência está entrando para a história como personagem
quiçá protagonista também do desastre. Daí que até hoje, do Supremo, da sua boca, não tenha saído nenhuma palavra contundente contra o morticínio que aí está. Seus colegas se manifestaram, o senhor não. Em nome da preservação do poder. Quem preserva poder não faz isso. Age com mais decoro. E eu submeto isso que eu estou falando a qualquer um que queira fazer um juízo técnico do que eu estou falando. Qualquer um advogado de qualquer corrente. Para saber se essa tese da incompetência relativa, se era uma mera questão geográfica. E essa é a razão porque o senhor está sentado sobre o juiz de garantias, concedeu uma liminar contra o juiz de garantias, sentou sobre a liminar e não leva a votação. Mas, quando se pronuncia, para sair um pedacinho no Jornal Nacional, elogia o voto da colegialidade. Tenha ao menos o bom senso de não distorcer o voto dos seus colegas. Vamos comercial, vale bem, desculpe, me adiantei. Imagina.